Olá, quinto ano! Hoje eu trouxe para vocês mais uma atividade de formatação condicional, só que a diferença é que agora a gente vai criar as condições. Na última atividade, nós utilizamos formatações condicionais prontas, então com condições prontas, certo? E com a formatação pronta também. E hoje nós vamos criar do zero, com uma atividade muito legal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou compartilhar a tela para vocês poderem me acompanhar aqui na explicação. Então, essa é a folhinha que vocês vão receber para essa semana. De novo, não se esqueçam da identificação da turma aqui em cima, nem do nome de vocês. Lá embaixo tem meu endereço de e-mail para quando vocês terminarem, me enviarem por e-mail ou então imprimir e deixar na escola. Essa, sem dúvida, é a tabela no Excel que vocês vão fazer da maneira mais fácil. Porque nem tem tabela, é só uma bordinha. E aqui no cantinho, uma tabelinha bem simples, com 5 cores, certo? É isso que vocês vão montar. Agora, nós vamos aplicar uma ferramenta para deixar esse quadro aí funcional, para a gente conseguir desenhar aqui dentro. Como será que nós faremos isso? Vou abrir aqui o Excel, então vamos lá. Criei a minha tabelinha primeiro. Eu só vou relembrar algumas questõezinhas de largura, de coluna, altura de linha, tá? Que isso daqui vocês já aprenderam, já praticaram em algumas atividades, mas é bom relembrar. Como eu deixei esse quadradinho tão pequenininho? Como essa célula ficou um quadrado perfeito? Vim aqui nas minhas colunas, botão direito, largura, certo? Coloquei só 5 de largura. Geralmente, ele vem assim, ó, com 10 de largura, certo? Então, vocês vão clicar com o botão direito e vão colocar 5, para ficar com uma largura bem piquitica, para dar certo o quadradinho. E a altura da linha, Pro? A altura da linha geralmente vem 20, eu coloquei ali 25, tá bom? Então, geralmente vem dessa altura. Botão direito, largura 25. Então, ficou 25 de altura e 5 de largura das colunas, certo? Como vocês vão fazer essa parte aqui? Basta selecionar e vir aqui na borda e escolher somente essa borda mais grossa, que é a borda que fica na parte externa da tabela. Não precisa colocar todas as bordas. Nós vamos utilizar somente essa que está em volta dela, tá bom? Aplicou, olha lá. Ele colocou em volta daquilo que foi selecionado. Olha ali. Deixa eu até dar um espaço para vocês notarem. Então, eu coloquei somente em volta daquilo que eu selecionei, certo? Fácil, né? Aqui do ladinho vocês vão criar uma tabelinha bem pequitica. Mesclem só 2 células, coloquem legenda. E aqui embaixo, 5 números do 1 ao 5 e 5 cores. Eu coloquei essas cores, vocês podem usar as cores que vocês quiserem, tá bom? Quando a gente aplica uma formatação condicional, o que acontece? Eu crio uma regra de formatação em cima de uma condição, tá? Então, por exemplo, eu quero que toda vez que apareça o número 8, fique com o fundo, sei lá, roxo. Então, eu vou selecionar essa célula, vou vir em formatação condicional, nós usamos na última aula esses 3 prontos, né? Só que hoje nós vamos criar uma regra, porque não existe uma regra pronta aqui para deixar roxo toda vez que aparecer o número 8, não é? Então, eu tenho que criar do zero. Vocês vão vir aqui em nova regra e vai aparecer essa janelinha. Nessa janelinha tem as opções que podem ser utilizadas para criar uma regra. Nós vamos colocar essa daqui, ó, apenas células que contenham, formatar apenas células que contenham, a segunda regrinha, a segunda opção, aliás. E vocês vão colocar um texto específico, que é a maneira mais simples e enxuta que vocês têm aí de opções para criar essa regrinha, tá? Então, vão diminuir as opções na janela, vai ficar um pouco mais limpo, né? Essa questão das informações. E o que vocês vão colocar aqui? Toda vez que aparecer o número 8, formatar, aí ele vai aparecer a janelinha de formatação. Eu quero que fique com o fundo preenchimento roxo e com a fonte roxa também, quero que fique tudo roxo. Certo? Dei um ok. Isso aqui é só um exemplo. Olha lá, gente. Eu vou colocar o número 1. Voltou para o que era antes. E se eu colocar o 8?
Dei um Enter, olha lá. Então, ele aceitou aquilo ali como uma regra. Só que isso foi só um exemplo, tá bom? Vamos agora montar o nosso quadro aqui dentro, tá? Nossa tela de desenho vai ser essa daqui. Então, aquilo que a Pro mostrou aqui fora foi só para vocês entenderem como funciona. Feito esse quadro, o que vocês devem fazer? Selecionar a área que vocês vão escolher como tela de desenho. Então, só seleciona. Ok, eu estou definindo para o programa que é esse pedaço que eu vou desenhar. Então, qualquer coisa que eu fizer dentro dessa área, ele vai aplicar alguma cor. Ele vai executar alguma ação de acordo com aquilo que eu determinar, tá bom? Então, selecionei isso daqui. Formatação condicional, eu vou criar uma formatação, nova regra, tá bom? E aí eu venho aqui, ó, formatar apenas células que contenham o texto específico. Então, eu vou começar aqui com o número 1. Toda vez que aparecer o número 1 nessa área, ele vai pintar de que cor? De preto. Então, eu vou vir aqui em formatar, fonte preto já está, né? E o preenchimento preto. Então, eu vou deixar a letra e o fundo preto, ok? Vai ficar desse jeito? Sim, ok. Vou selecionar de novo. Na verdade, não precisa nem selecionar de novo. Ele já está selecionado, só continua. Formatação condicional, nova regra. Apenas células que contenham texto específico 2. Quando eu colocar o número 2, vai aparecer de que jeito a minha célula? Fundo azul e fonte azul. Formatar, fundo azul e fonte azul também. Ok. É desse jeito que vai ficar? Sim. Dei um ok. Já está selecionado. Vou aproveitar que está selecionado formatação condicional, mais uma regra. Nós vamos fazer 5 regras. São 5 cores, não é? Nova regra. Formatar apenas as células que contenham um texto específico chamado 3. Quando aparecer o 3, vai ficar com fundo verde e a fonte verde também. Formatação, então verde, preenchimento, e verde a cor também, tá bom? Dei um ok. Ok. Aqui não vai aparecer nada, gente. Vamos tocar, vamos fazer todos os 5, tá bom? Então, selecionado, formatação condicional, nova regra. Formatar apenas células que contenham um texto específico, número 4. Quando aparecer o número 4, vai ficar de amarelo. Formatar, fonte amarela, preenchimento amarelo. Dei um ok? Ok. Muito bem. E agora a última regra, que é o vermelho. Então, nova regra, apenas células que contenham um texto específico chamado 5. É a última regra. Formatar, e eu vou colocar de vermelho, né? Vou usar esse daqui mais claro. Fonte vermelha também. Muito bem. Então, nessa área não está aparecendo nada, mas nesse pedaço aqui nós criamos 5 regras. Nesse espaço selecionado tem 5 regras ocultas ali, certo? Aqui fora não. Aqui se eu colocar o número 1, número 2, número 3, não vai acontecer nada. Mas se eu colocar lá dentro daquela área, vai mudar a cor do fundo e vai mudar a cor da letra. Vamos testar? Por exemplo, eu quero criar o desenho de, vamos ver, de uma casinha, pode ser? Então, eu vou colocar aqui. Minha casinha vai começar aqui. Vou colocar o número 5 aqui. Olha lá. 5. 5. 5. Vou colocar até lá em cima o telhado. Legal, né, gente? Então, ele já entende. Toda vez que eu colocar o número 5, ele vai ficar com a cor vermelha. A minha casinha eu vou pintar com o número 4. Vai ser o amarelo. Tá bom assim, gente? Legal, né? Vou colocar só até aqui, tá bom. Vou fazer um gramado, olha lá. 3.
Muito bem, muito bem. Vou colocar uma portinha aqui de preto. E uma janelinha aqui, ó, bem em cima de azul. Olha lá, usei todas as 5 cores. Legal, né? Então, o que aconteceu aqui, gente? Que mágica foi essa? Nós determinamos um espaço dentro da nossa planilha e colocamos 5 regras ali dentro daquele espaço. As regras só funcionam aqui dentro, porque foi esse espaço que eu deixei selecionado, tá bom? Não é porque tem borda ou não, é porque eu selecionei esse espaço e eu escolhi 5 regras. Se fosse o número 1, ele colocaria de preto. Se fosse o número 2, colocaria de azul. Se fosse o número 3, de verde. Número 4, amarelo. E número 5, vermelho. Eu criei 5 regras. E essas regras dizem o quê? Que toda vez que eu colocar algum número, de 1 a 5, ele vai colocar alguma cor. Certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, quero pintar o céu. Vou colocar de 2. Lembram que se a gente puxar, ele repete o número 2, olha lá. Vai repetir o número 2, ou seja, ele vai lá colorir o resto. Ele tá puxando a borda porque eu colori aqui do cantinho, né? Mas vamos supor que eu tenha feito aqui, ó. Olha lá. Só de puxar o número 2 e repetir aqui o número 2, ele já coloca, ele já entende e já coloca aqui no meu desenho, certo? E aí eu posso preencher o resto à mão, assim, manualmente. Ou então, colocar puxando, né? Colocar as cores puxando. Olha lá, vamos puxar, por exemplo. Vou puxar aqui. Puxar para cá. E agora eu vou puxar esse para baixo. Olha lá, que legal. Certo? Então, o que eu fiz? Eu criei uma tela de desenho no Excel, gente. Isso é legal, né? Vou puxar um aqui para cima que estava sem borda. Criei uma tela de desenho no Excel. Eu aposto que muita gente que nunca fez formatação condicional nem imaginava que dava para criar esse tipo de atividade dentro do Excel. Eu prometi para vocês fazer 4 aulas sem fórmula. Então, essa é a 4ª aula sem fórmula. Eu estava aqui pensando como fazer vocês criarem formatação condicional do zero sem aplicar a fórmula, porque eu tenho várias atividades quando vocês colocam lá uma tabelinha e tem uma formulazinha, aparece o resultado e a formatação vai em cima daquele resultado. Mas eu nunca tinha pensado em fazer sem fórmula nenhuma, então foi o desafio para a Pro. Eu prometi que daria alguma atividade sem fórmula, então essa é a atividade, certo? Vocês têm 5 oportunidades de criar regras de formatação condicional para poder criar um desenho ali, para poder criar uma tela de desenho, certo? Ah, Pro, quero deixar do zero, quero fazer um outro desenho. Seleciona aqui e aperta o Delete, então ele vai limpar a tela, certo? Ah, eu vou fazer, não sei, um coração, olha lá. Vou fazer, não sei, é bandeira do Brasil, olha lá, nós temos o azul, o verde, o amarelo, né? Então dá para fazer, tá bom? E aí vocês podem criar o coraçãozinho. Eu estou inventando aqui um desenho, mas vocês podem criar. Acho que vocês vão conseguir fazer desenhos bem mais bonitos do que a Pro, tá bom? E aí vocês podem criar os desenhos que vocês quiserem, certo? Olha lá, deletei. Ok? Pro, eu errei a minha regra. Como eu faço para conseguir arrumar a minha regra? Ou então, eu não quero colocar a cor vermelha, eu quero colocar a cor roxa. Como é que eu faço para transformar o número 5 no roxo? Olha lá, o número 5 está vermelho ainda. Como eu faço para transformar no roxo? Eu tenho que ir lá na minha regra e trocar a minha regra, tá bom? E alterar a regra que eu já tinha criado. Aqui em formatação condicional, nós temos gerenciar as regras. Então, são as regras que vocês criaram, certo? Vão aparecer as 5 regras aqui. Olha lá. A regra número 1, número 2, número 3, 4 e 5. Eu quero mudar o 5 para roxo. Então, eu venho aqui nessa regra e eu vou editar.
aí ele vai aparecer aquela tela de novo. Aí basta eu trocar. Ah, eu queria roxo, não era vermelho, então eu venho aqui e coloco o roxo na fonte e no fundo. Muito bem, dei um ok, olha lá. 5 agora virou roxo. 5, roxo. Certo? Eu quero que vocês treinem com essas 5 opções de cores, né? Se vocês quiserem mudar as cores, podem mudar. Mas, assim, fica a critério de vocês colocar mais cores. O mínimo que eu criei aqui foram 5, para vocês exercitarem 5 vezes essa criação de regra de formatação, tá bom? Mas o máximo fica a critério de vocês. Eu quero uma paleta de cores de 15 cores. Muito bem, então pode fazer de 15 cores. Só que você vai ter que criar as 15 regras aqui dentro dessa área. Deu para entender? Depois, semana que vem, eu vou entrar em contato com vocês através das interações no Skype e eu quero saber quem foi que conseguiu criar uma tela de desenho para se divertir, para criar desenhos ali dentro, tá bom? Então, eu estou curiosa. Nem mandei ainda o vídeo para vocês e já estou curiosa para saber quem conseguiu, quem não conseguiu fazer a atividade, certo? Então, por hoje é só. Hoje é a última atividade dentro do Excel sem fórmulas. E na semana que vem eu trago mais uma atividade para vocês. Combinado? Um beijo para vocês. Até a próxima aula.